Bom dia, Maquele. Bom dia, Gustavo. Prazer. Pois é, então, estamos falando aqui de Moçambique, né? Eu não sei se você está sabendo, acho que poucas pessoas sabem do que ocorreu em torno do Guimarães Rosa para o Itamaraty, é que ele virou uma política de centros culturais. O nome dele virou, a gente vai ser Instituto Guimarães Rosa. Então, eu queria passar para você e queria que fizesse um link com a sua trajetória também, que eu já percebo no seu disco, né, o Autófago, que já tem lá o Soroco, né, já tem lá outra música que remete mesmo ao nome do Guimarães Rosa, né, então parece que isso já está. Queria saber desse seu encontro, e você que é um cara do Piauí, né, como que se dá eu sei nessa mesologia toda, um cara que é do Piauí, que foi para Minas e agora está nesse lugar do Guimarães Rosa né, um poeta e cantando aí para gente. Eu gosto muito desse disco, muito mesmo, é muito bonito. A primeira e a última música são incríveis, Carrasco e Sertão, né, é muito bonito. E li lá, né, as coisas do site, muito bonito, as pessoas lá escrevendo, vi um texto lá do Marcelo Dolabella. É bom te ver, bom poder a gente ir se encontrando aí pela vida, né, Marquela? A gente tá vivo para essas forças acontecerem, né? Inclusive, quando eu levei uma turma, não sei se você vai se lembrar disso, uma turma que eu levei para Cordisburgo, a gente almoçou junto um dia, pertinho ali de Cordisburgo. Um dia eu estava levando uma turma, te encontrei lá, né, na casa de Guimarães. Então, é isso, Marquele. Muito obrigado por aceitar esse convite. E Moçambique está aí com as portas abertas para você no futuro aí. Obrigado, Gustavo. Na verdade, é um prazer estar participando dessa conversa e desse intercâmbio cultural com Moçambique. Inclusive, eu queria contar duas coincidências. Uma delas é que eu tenho uma música chamada Moçambique, que é uma homenagem aos ternos de Moçambique, né, que é uma tradição da cultura mineira, o Congo e o Moçambique, que são levadas do Congado mineiro, e essa Tá no música disco, né? está no Então, disco da Maísa e no disco do Chico Saraiva, que é o meu parceiro nessa música. sim. E é curioso porque na época que o disco do Chico foi lançado, um jornalista comentou, fez uma crítica bonita sobre o disco, uma resenha, e ele fala, inclusive o Chico Saraiva é parceiro do moçambicano Makele K. Então, eu já tenho essa dupla nacionalidade, segundo a imprensa brasileira, eu sou moçambicano também. A imagem no mar, miragem dos homens que vieram socorrer para se salvar. A viagem se dá na margem sem nome, os que ousaram se perder para se encontrar. Chegaram sem saber se vão voltar. Vieram se benzer em seu altar. Mas, voltando no que você comentou, essa música, inclusive, o Carrasco, que abre o meu disco, ela tem uma paisagem sonora que eu gravei nessa região do Grande Sertão, que é conhecida na literatura dela, é um trecho, uma região conhecida no mundo todo por causa do livro, embora poucas pessoas conheçam. Eu gravei uma paisagem sonora nas margens do Rio do Sono. O Rio do Sono é onde acontece a batalha final dos Hermógenes contra o bando comandado por os Ramiro, né? O bando comandado por
por Riobaldo. E é onde Diadorim morre também. Essa música, na verdade, ela é um pouco da síntese do meu trabalho também. Porque eu, como você comentou, eu nasci no Piauí. E vim para Minas muito, muito jovem. A família do meu pai toda do Piauí. É uma família de vaqueiros, uma família de pessoas ligadas às tradições, né, da terra, da lida com o gado, enfim. Seu avô era vaqueiro, né? Meu avô, sim. Ele está vivo ainda, Marquelli? Está vivo ainda, 99 anos. Faz 100 anos agora em outubro. Eu lembro, eu vi que estava com 94 quando você esteve lá, né? Sim. E tem tios que foram vaqueiros, que lidaram a vida inteira também com o gado. O meu pai acabou não continuando na lida com o gado, porque ele foi para Brasília na época da construção, e de lá veio para Minas, conheceu minha mãe, se casaram. Mas eu sempre tive essa relação muito grande. É tanto que quando eu começo a minha carreira, eu comecei a tocar aqui e eu começava a mostrar as minhas músicas e as pessoas diziam: mas essa música sua é tão nordestina, porque já tinha essa pegada nordestina, já tinha essa pegada do ritmo das tradições nordestinas. E quando eu comecei a ir para o Nordeste para tocar, quando eu comecei a fazer shows, Bahia, Recife, em Fortaleza, e as pessoas sempre comentavam: você é tão mineiro, a sua música é tão mineira, e eu falava, então eu tô fora de lugar, né? Porque eu não me acho nem mineiro, nem nordestino, e no entanto, para onde eu vou, eles me identificam com o que eu acho que eu não sou. E aí eu fui me dando conta de que tinha um estranhamento, assim, quer dizer, a minha música tem um elemento ali da harmonia mineira, eu convivi com isso, eu, né, gravei o meu primeiro disco com essas referências, que é Outra Cidade, junto com dois caras que têm essa referência da música mineira muito entranhada, que é o Christoph Silva e o Pablo Castro, e eu fui influenciado por essa música. Hoje eu sou parceiro, inclusive, desses caras, né? Eu fiz um disco com o Lô Borges, que é um dos caras que é uma referência dessa harmonia mineira, dessa música. Sim. Mas eu sempre tive essa outra referência. E aí eu fui me dar conta que essa ideia de sertão, que para mim estava muito mais relacionado ao Nordeste, na verdade o sertão começa em Minas. Ou termina em Minas, né? E eu fui me dar conta também que o maior escritor, o cara que escreveu a obra que é a maior referência sobre o sertão, é mineiro. E é o Grande Sertão. E aí eu fui reler o Grande Sertão e fui identificar aquela paisagem ali. Quer dizer, onde que está exatamente aquela localidade? Onde que é aquele território que está sendo descrito ali? E daí eu fui para a estrada, meio num projeto ainda um tanto... sem um objetivo muito claro, eu fui para a estrada para localizar esses locais do livro, mas também para saber se existia ainda alguma coisa daquele universo que ele tinha retratado, os personagens, aquelas pessoas. E acabou que aconteceu uma situação muito curiosa, porque quando eu cheguei no norte do estado, na divisa com a Bahia, Minas é um estado muito grande, né? Então, eu rodei mais de 1.000 quilômetros dentro do estado, e quando eu estava chegando próximo do limite, eu estava saindo do Cerrado, que é o bioma característico do sertão mineiro. E comecei a entrar na Caatinga, que é o bioma característico do Nordeste do país, né? E são dois biomas muito característicos. O Cerrado é uma paisagem quase de savana, é uma espécie de uma savana, né? Campos limpos. O Cerrado característico, o Cerrado estricto sensu, são campos com algumas árvores, alguns arbustos, muita gramínea, muito
muita flor, muita vegetação rasteira. E a caatinga é a mata branca. O nome etimológico da caatinga é uma mata mais fechada, mais espinhenta e mais seca do que o cerrado. O cerrado tem muita água. E essa região de transição é a região do limite em que existe uma simbiose entre o cerrado e a caatinga. Essa região, os moradores chamam de carrasco. Ela faz exatamente essa transição, e eu falei, essa transição simboliza a minha música. Ela que representa a minha música, né? Essa transição entre dois biomas diferentes que caracterizam, na verdade, o mesmo universo, porque aquilo tudo é o sertão, né? E é muito mais, tem muito mais espinho, é muito mais difícil, é mais espinhento, é mais dolorido, né? Você entrar no carrasco é mais difícil do que você andar pelo cerrado, mas ao mesmo tempo ainda é uma paisagem muito verde, tem muita água ainda nesse trecho da simbiose. Então, de alguma forma, aquilo abre o disco exatamente por ser uma espécie de uma descoberta pessoal do meu lugar artístico, né? Quer dizer, nessa transição. E isso já vinha dos discos anteriores de alguma forma também, né? Tanto na Outra Cidade, as músicas que são minhas já tem uma pegada mais nordestina, como Chamador, como... Mulher do Norte, na verdade, a música é do Cris, a letra é minha. A letra, sim, trata desse tema. Mas eu estou pensando aqui no Chamador, por exemplo, que é uma canção que tem uma pegada mais elomariana, uma questão mais medieval, mais ibérica, talvez. Que é uma referência sua também, né? Sim, é uma referência forte. E no Autófago, que é o meu disco imediatamente anterior ao Cavalo Motor, que tem já essas referências ao Guimarães, que é o Famigerado e o Soroco, que são duas canções inspiradas em contos, em contos do Guimarães Rosa. E eu ia te perguntar sobre uma coisa sobre o sertão. Sim, essa coisa que você fala do sertão me ocorreu exatamente por essa indefinição, né? Em algumas regiões do Brasil, sertão é o deserto, é a área de seca, né? Para a maior parte do Brasil, a ideia do sertão é a ideia de um ambiente hostil, né? Um ambiente desértico, um ambiente infértil, uma terra seca, enfim, é a ideia que a gente tem e está muito associado ao Nordeste do país. Eu vi que você comentou isso na sua aula sobre o sertão. Eu vou até colocar o link, se você permitir. Claro. O link também na divulgação, que aí já pode complementar, né? Porque foi uma aula imensa de 3 horas, né? Sim. E esse projeto, você tinha feito um financiamento coletivo para ele, né? E depois também teve um financiamento da Natura, ou como é que foi isso? Na verdade, para fazer o Cavalo Motor, inclusive tem um videozinho que a gente explica um pouco como que foi. Eu abri um financiamento coletivo e arrecadei R$5.000 através desse financiamento, que foi basicamente para equipar a bicicleta, porque eu usei um cubo dínamo, um adaptador que, com a energia da pedalada, eu alimentava os equipamentos que eu estava levando. Então, esse cubo dínamo, ele gera uma corrente elétrica a partir da energia eletrodinâmica ali da rodagem, e eu alimentava uma bateria de 9 volts, e com essa bateria, depois de um dia de pedalada, eu tinha energia para carregar a câmera, o gravador, para um farol que tinha na bicicleta, para carregar o celular, os equipamentos que eu estava usando para registrar a viagem. E você saiu de onde? Eu saí de 7 Lagoas. E enfim, eu precisava equipar a bicicleta, comprei alguns equipamentos, alforge,
essas coisas, Uhum. e levei algum dinheiro também, porque eventualmente eu fiquei hospedado numa pousada, num hotel, embora a maior parte das vezes eu fiquei hospedado na casa dos moradores ou acampado, que eu levava também uma barraca, levei um fogareiro, fazia uma comida ali, e enfim. E foram 3 meses de viagem, né? Foram... Direto, sem voltas, 3 meses, porque você chegou aí depois algumas vezes, né? Depois eu Parar alguns voltei, trechos, né? pedalei alguns trechos, caminhei outros trechos também, voltei para participar de eventos, Chapada Gaúcha, Morro Antes da disso você Garça. não tinha ido. Não, a primeira vez que eu fui para esse sertão mineiro, foi em 2012, que Aí você foi teve a ideia. que foi a ideia do projeto, né? Se chama Cavalo Motor exatamente porque eu não sabia necessariamente se ia virar um disco, mas era uma ideia e acabou se desdobrando, não só no disco, mas uma exposição que ficou lá no Museu Guimarães Rosa, em Cotisburgo, ficou 1 ano a exposição, com as fotos que eu fiz durante a viagem. A gente está fazendo, agora estamos gravando um documentário com alguns personagens que eu encontrei na viagem. Estou fazendo esse documentário com o Cal Guimarães, e a gente tem registrado essas figuras no sertão, e o disco e o show, que a gente gravou um DVD também do show, né? Uhum. E esse DVD, eu publiquei alguns vídeos desse show, e ele circula na rede, está no meu site também, enfim. Esse documentário é para quando? Quando o Ancine liberar o recurso que a gente aprovou lá, e que o governo federal travou todos os recursos que estavam disponíveis no Fundo Nacional de Desenvolvimento para o Cinema. Esse momento do Cal, ele entrou quando? O Cal, É um cineasta, né, mineiro. há uns 3 anos, eu convidei o Cal, a gente se encontrou e eu convidei ele para fazer esse. Eu sei que o Cal gosta do Guimarães, que ele tem essa relação, ele inclusive é da família, né? Ele é sobrinho bisneto do Guimarães Rosa, ele tem uma relação assim. E eu convidei e ele topou. E aí nós chamamos o Beto, que é o produtor, que trabalha com ele já há muitos anos, praticamente todos os filmes do Cal foi o Beto que produziu, e chamamos o Grivo. E aí o Canário foi com a gente também, que também trabalha... Já tá nesse disco, né? No Cavalo Motor, né? O Grivo também já estava, eu tenho uma relação com eles já, então juntou tudo ali, nós ficamos 15 dias no sertão, pegamos o carro e ficamos perdidos ali no meio do cerrado, e estamos esperando voltar para concluir esse filme, que a ideia é a gente voltar e ficar mais um mês, voltar nas figuras que a gente gravar mais um tempo ali com elas, conhecer outras pessoas também, porque a gente não conseguiu chegar até o Sertão Brabo lá em cima, né? A gente teve até na região de São Francisco, a gente subiu até São Francisco, passamos Morro da Garça, Várzea da Palma, mais Pirapora, Buritizeiro, mas a gente não conseguiu chegar na divisa lá com a Bahia. E até porque precisa ter um carro com tração, é uma região de acesso muito difícil ainda hoje. Eu queria que você comentasse isso, essa ideia do corpo, assim, que isso fica evidente, né, na sua canção, né? Que ali é a sua forma, você inteiro, né? E como que é essa transposição? O que você acha que tem do Guimarães ali? O que você pensou, assim, eu entrando em contato com essa obra, que Maquele que eu encontrei, né, em mim, né? Que cena que foi essa, assim, né? É na palavra, é a musicalidade, é o aboio, o que é, né?
Então, Gustavo, na verdade, eu parti da obra, foi um diálogo com a obra. Então, eu não tentei reinterpretar o Grande Sertão, eu não tentei nem musicar nenhum trecho do livro, eu não usei ele nem como citação no disco, assim, como existem algumas músicas, uma frase ou outra que remete, né? Sei que viver é um tanto perigoso, aparece num trecho, numa das canções, outro trecho remete a alguma questão que pode se relacionar ao livro, mas eu fiz questão de fazer um diálogo artístico, mas eu não estou fazendo eu não estou fazendo uma leitura, eu não estou fazendo mas eu não estou adaptando o Grande Sertão. E a minha viagem também não foi nesse sentido. Quer dizer, embora eu tenha me inspirado, tenha seguido o roteiro dos personagens e tal, eu mantive um certo distanciamento também. Até porque essas obras marcantes, elas acabam criando também, às vezes, um universo que aprisiona também, né? Um tipo de situação ali, sabe? Aquela coisa de citação da Clarice Lispector, que aí todo mundo cita, e aí todo mundo gosta de citar o Guimarães. Me incomoda um pouco, inclusive, as citações do Guimarães fora descontextualizadas. Por exemplo, é um tal das pessoas dizerem o sertão é dentro da gente, ou o sertão é o mundo inteiro. E eu falo, isso é um perigo, porque, por exemplo, quando você fala que o sertão é o mundo inteiro, aí o lugar sertão não precisa existir. E, de fato, ele está sendo destruído pelo agronegócio. Então, se o sertão é o mundo inteiro, a gente não precisa daquele lugar lá. Se o sertão é dentro da gente e eu levo ele comigo para onde eu quiser, então foda-se aquele território sertão, né? Ninguém fala que a Amazônia é o mundo inteiro. Não, a Amazônia é lá. Se acabar a Amazônia, acabou. A Amazônia não está dentro da gente. A Amazônia é um espaço delimitado e a gente precisa manter aquele espaço, que precisa continuar existindo. Então, eu acho que esse tipo de fala que as pessoas, inclusive, falam no bom sentido, eu acho um erro grave, assim, para a própria existência do sertão. Quando você abdica do lugar sertão, quer dizer, as pessoas não conhecem, a maior parte dos mineiros nunca foi para o noroeste de Minas. É a região mais desabitada do estado, né? Mais densamente despovoada, menos ocupada e a mais abandonada. É tanto que você não tem estrada asfaltada da capital para algumas das principais cidades do noroeste, por exemplo. É um lugar realmente isolado até hoje. E por isso eu não gosto de sacralizar a história, e eu penso que a gente precisa ter uma leitura crítica nesse sentido também, de que o próprio Guimarães Rosa, de alguma forma, ele romantiza um pouco algumas questões, né? Que eu acho que ele é um visionário ali, naquele. Ele escreve a obra nos anos 50, né? A relação toda com a natureza, ele traz uma questão que eu acho que é fundamental para a gente entender que não existia ecologia, não existia defesa do meio ambiente, né, nos anos 50. Isso é uma questão muito recente, que começa a surgir com o movimento contracultural nos anos 70, né, mas ainda de uma forma muito folclórica ainda, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, que essa questão surge com mais força. Mas imagina o que é alguém defender o meio ambiente nos anos 50, né? É visionário. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões que são... que talvez ele glamorize até a questão da violência, né? Que me parece que é muito presente ali nessa região ainda hoje, a questão do coronelismo, né? Afinal de contas, o Riobaldo é filho de um fazendeiro, né? E ele herda esse latifúndio.
Então, de alguma forma, ele pertence à elite, apesar dele ter passado a vida toda, uma parte grande da vida dele, como jagunço, ele tem uma origem nobre, né? E isso coloca ele numa situação privilegiada também. Será que ele teria sido chefe de bando se ele não tivesse essa ascendência nobre, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê que todos os outros chefes de jagunço são proprietários. Todos os líderes são grandes proprietários, né? Então, eu acho que tem uma questão ali que dá para... Eu acho que não dá... nenhuma obra a gente precisa sacralizar ela. E eu quis manter esse distanciamento porque, enfim, eu não tenho esse compromisso nem acadêmico, nem literário, né? Eu sou um artista e, a partir daquilo, eu estabeleci um diálogo, né? Um diálogo com as referências que eu tinha. E eu fiz um disco que dialoga com o Grande Sertão, que dialoga com a obra do Guimarães Rosa, mas principalmente com o Grande Sertão, e busquei essas referências. Itinerário, por exemplo, né? Parece o nome das cidades, né? Sim, exatamente. Ali... Mas o Reobaldo passa. É nesse sentido que eu queria, só para as pessoas pensarem, algum ponto de contato também, né? Porque, de fato, acaba que sim, tem, né? Porque é o Guimarães, né? Porque é o Guimarães, porque é o Sertão, né? Exatamente você, porque senão poderia ser o Joyce. Claro. O Itinerário é uma música que surgiu no momento que eu estava pesquisando, foi inclusive antes da viagem. Foi quando eu estava pesquisando o roteiro do Reobaldo, porque eu fiz um mapeamento do livro. E aí eu falei, eu quero encontrar agora os lugares que existem, de fato, na geografia real, que ele cita no livro. Então, eu vou fazer uma superposição do mapa literário, né, sobre o mapa geográfico. E eu quero ver o que... Uma tendência da crítica mundial, inclusive, fazer isso com muitos autores, né? Quando se esgota muitas coisas, né? Vamos fazer o itinerário do Sertão, do Grande Sertão, dos bares do Joyce, sei lá, né? E eu percebi, Gustavo, que tinha essa lacuna, porque ninguém fez esse roteiro completo, sabe? Mesmo o Guimarães Rosa, ele não fez esse roteiro todo. Ele estudou em mapas, ele buscou referências, mas na época dele, inclusive, alguns dos trechos que os personagens passam eram completamente intransponíveis, assim. E ainda hoje, muitos desses trechos são praticamente intransponíveis, são inviáveis. E ainda existe uma controvérsia muito grande sobre algumas regiões, por exemplo, o Lis do Sussuarão ou o próprio lugar, as Veredas Mortas, onde ele faz o pacto. E o liso é uma questão interessante, porque é um lugar que é possível identificar, mas o escritor, o Guimarães Rosa, fez uma operação para dificultar a localização, porque ele exclui os rios. Montei o roteiro a partir dessa comparação, dessa superposição do mapa geográfico com o mapa literário, identifiquei alguns pontos nevrálgicos na trama do livro e usei isso como pretexto para realizar a viagem. Então, eu passei no lugar onde o Reobaldo encontra Diadorim a primeira vez, na Barra do Rio de Janeiro. Depois eu passei... Sim, ali no Rio de Janeiro. Depois eu passo próximo de onde Diadorim nasceu, no Ribeirão dos Porcos. Depois eu passo no córrego do Batistério, que é onde Reobaldo abandona o bando de Zé Bebelo e entra para o bando do Joca Ramiro e reencontra Diadorim na fase adulta. Depois eu passo perto da fazenda onde acontece o julgamento do Zé Bebelo, onde eles se encontram, né, todos os jagunços. Aí passo na fazenda onde eles foram cercados, entro no Lis do Sussuarão, aí descubro esse roteiro para o Lis, que é inclusive um lugar controverso, né, que os estudiosos
os pesquisadores, uns falam que não existe, outros falam que é outro lugar, enfim. E aí eu identifico alguns elementos. E os populares lá, as pessoas, quando você comenta, que eu vi que você, para encurtar a conversa, né, falava que estava pagando promessa, né, estava ali pagando promessa, eles sabem que aquilo ali é o sertão do Guimarães Rosa? Ó, a maior parte das pessoas que eu encontrei que vivem no sertão brabo, no interior, não faz a menor ideia de quem seja Guimarães Rosa. E os personagens dele, os que são mais personagens característicos dele, não fazem a menor ideia de que eles estão dentro da obra dele. Inclusive, em algumas cidades, eu procurei, fui nas bibliotecas, em algumas cidades você nem acha livro dele, cidades que são mencionadas por ele, que estão na obra e que não fazem ideia, você não acha referência. Embora algumas cidades tenham eventos em homenagem, né? Morro da Garça, Cordesburgo mesmo, que a gente citou, Chapada Gaúcha, são cidades que reconhecem que elas são referência e você encontra pessoas que falam sobre a obra, né? O Brasinha mesmo, em Cordesburgo, é uma espécie de porta-voz do Guimarães Rosa em Cordesburgo e sabe trechos de cor. Eu encontrei muitas pessoas que recitavam trechos do Grande Sertão. O Elson, lá em Chapada Gaúcha, ele fala trechos de 20 minutos do Grande Sertão. E é impressionante, assim, é muito, muito forte se ouvir alguém recitando um trecho da obra. Mas, enfim, em geral, aqueles que você pode considerar personagens, eles não têm consciência, não sabem. O Marcelo Dolabella mesmo, né? Nem lá em Lajinha, poucas pessoas sabem, né? Da dimensão do poeta, né? Isso é uma coisa... Isso quando eu te falo, até para eu pensar mais sobre a entrevista que eu vou fazer com o Sábio, sobre a Casa do Guimarães Rosa, em ter um museu, uma sala ali que lembre dessa memória, né? Você acha o quê? Que é só mais isso só vai jogar mais dinheiro ali pro turismo, que isso é do bem, é do mal? Como é que você vê esses jogos todos, de usar o Guimarães para isso, e levar, que tem esse atravessamento por sertão, conhecer? E, a princípio, eu acho que é importante, assim, quando você fala, né? Tem que conhecer o sertão, vamos conhecer o sertão. Como é que faz para conhecer esse sertão, né? Ô, Gustavo, eu acho que tem dois lados, assim. Tem um turismo que é um turismo predatório, né? Que é aquele turismo de resort, de luxo, que não combina, principalmente, com essa região. Que eu acho a pessoa que querer ir para o sertão já é outro jogo, né? Eu acho que já é outro, né? Inclusive, eles têm um trabalho interessante de turismo de base comunitária nessa região, que é uma ação que eu acho muito adequada, porque você vai para a casa de um morador e você vai conviver com eles ali durante as atividades cotidianas deles. Então, você vai acompanhar eles tirando palmito, fazendo as atividades de extrativismo, colhendo buriti, e vão para a roça, ou se são barranqueiros, você vai acompanhar eles nas atividades no rio. Eu acho que é um turismo que tem a ver com a região. Você ir entender como que as pessoas ali vivem, né? Tem a coisa também do turismo de aventura, que causa algum impacto, mas eu acho que é um público mais interessante do que aquele público que vai só para ver um monumento e fotografar, né? Embora tem algumas atividades que eu acho que são interessantes. Claro que não, jet ski numa barragem do São Francisco, acho que não tem nada a ver. Mas algumas atividades são adequadas, né? Para ser uma caminhada, por exemplo, trilhas nos parques, são parques lindos na região. Tanto o Parque Nacional do Grande Sertão, quanto o Parque Nacional do Peruaçu, quanto
Parque Estadual Serra das Araras, que é um lugar lindíssimo também, é um lugar que ficou isolado muito tempo, muitos anos, e criou-se uma comunidade ali fechada, que tinha, inclusive, quase um dialeto que eles falavam. E é um lugar que tem uma fauna também muito rica, porque, como o acesso é difícil, quase não tinha estrada, até poucos anos atrás, você só conseguia entrar lá a pé ou a cavalo, porque não tinha estrada para automóvel. Então, acabou virando uma espécie de uma reserva natural, né? Lá tem indícios de alguns animais que você não encontra mais na região. Esse trajeto que você fez todo de bicicleta, que você postou no mapa, ele dá quantos quilômetros? Foram 1.700 quilômetros, aproximadamente. É muito. E para sair de Belo Horizonte, o que você sugere para uma pessoa querer ir de ônibus para ter a centelha do Guimarães aí, para ver uma vereda, que você falou que é tão lindo ver a vereda, né? Olha, eu sugiro, tem algumas cidades que eu acho que é estratégico, assim. Eu acho que, primeiro, Cordisburgo, porque é a cidade onde ele nasceu, embora ela praticamente não apareça na obra dele, mas ela é o ponto de partida e lá está o museu, é um museu muito bem montado. Inclusive o diretor do museu, o Ronaldo, é um fotógrafo e é um cara muito, muito atento, eles têm uns conceitos de museologia muito avançados, inclusive, de aproveitar realmente os elementos que tem na cidade. Então, acaba que a cidade toda é uma espécie de um museu aberto também. Morro da Garça está um pouco para cima, em Curvelo. Eu acho que é uma cidade muito interessante também, porque ela está presente num dos contos mais emblemáticos do Guimarães Rosa, que é o Recado do Morro. E é uma cidade rural que tem nos últimos anos, uma gestão pública também voltada para essa questão da cultura. Então, é curioso, inclusive, porque a primeira vez que eu estive lá, o prefeito atual, que está saindo agora, está no segundo mandato, ele estava em campanha. E eu conheci ele durante a campanha, quando eu passei lá, nessa primeira vez. E aí ele foi eleito e foi reeleito, e agora ele está saindo. Mas ele e a mulher dele, que é a vereadora, o seu Zé Maria, e a dona Fátima, ela, vereadora, eles fazem um evento anual lá, e é muito interessante também. Inclusive, um dos personagens do filme que eu estou fazendo com o Cal é um vaqueiro que eu conheci lá, que agora está com 101 anos. E a gente fez uma entrevista com ele, uma figura fantástica, assim, que passou horas contando casos da vida dele para a gente. Bom, outra cidade que eu acho que é fundamental, que está um pouco mais acima, é Buritizeiro, que está ali ao lado de Pirapora, mas principalmente o Paredão de Minas, que é esse lugar icônico na obra do Guimarães, onde acontece a batalha final dos jagunços, né? Está a 80 quilômetros de Buritizeiro, pertence a Buritizeiro também. A vereda que você falou que é linda, onde que é? Bom, uma das veredas que eu comentei, e eu mostrei uma foto, ela está num lugar pouco acessível, que é na divisa de Minas com a Bahia. Ela está próximo da Vila do Cajueiro, que é bem na divisa do estado, próximo do Rio Carinhanha. Mas a gente tem veredas bonitas já aqui próximo de André Quissé. A gente tem algumas veredas já muito, muito bonitas. Na Serra das Araras, a Vereda do Feio é uma das veredas mais bonitas que eu conheço. Está próximo da cidade de Serra das Araras, que já bem no noroeste. Serra das Araras é bem perto na verdade, pertence à Chapada Gaúcha. Ali, fica entre Arinos e São Francisco. Eu acho que também vale a pena, porque Chapada Gaúcha é o ponto de referência para você chegar na Serra das Araras, para onde você entra no parque, o Parque Estadual da Serra das Araras. Tem o parque também Veredas do Acari, que é um lugar muito bonito ali, e o Parque Grande Sertão, que é uma das
talvez um dos parques menos conhecidos e mais belos que a gente tem. E Chapada Gaúcha tem um evento muito interessante também, todo ano, que é o Encontro dos Povos do Grande Sertão. Esse Encontro dos Povos do Grande Sertão é muito bacana porque eles reúnem as comunidades todas da região. E aí, em Cordesburgo também tem a Semana Rosiana, né? Todo ano, é bem interessante. Em Morro da Garça, como eu falei, mas esse Encontro dos Povos é legal porque reúne as comunidades e aí é uma semana inteira de manifestações da cultura E popular. onde que é? Deve ter cavalgada. É Chapada Gaúcha. É curioso esse nome, tem gente que acha que, inclusive, nem é em Minas essa localidade, mas é porque nos anos 70 o governo federal incentivou colonos gaúchos para virem para Minas plantar soja no Cerrado. Sim. E essa cidade, ela é ocupada por gaúchos. Se a gente pudesse, né, que eu ficaria aqui 3 horas com você também, mas a sua aula já está lá, é só a gente botar o link. Sim. E vou botar o link também do seu site para procurar as referências lá, né? Tem como baixar o disco também. Sim. Eu, por acaso, eu já tinha o disco, eu não me preocupei em baixar, mas eu tentei baixar as letras lá e eu não consegui na altura, mas eu não sei se foi um problema meu. Às vezes pode estar dando... Porque quando a gente disponibilizou o link, vinha, aí, pelo menos inicialmente, você conseguia baixar as músicas e o encarte do disco também. Mas tem muito tempo que eu não baixo. Esse disco ele foi lançado em 2015, né? Na verdade, eu estou lançando outros 2 discos agora. Os seus discos, o que agora? Do que se trata? São 2 discos seus? Sim. Na verdade, é a trilogia dos Sertões, né? Então, começa com o Cavalo Motor. O próximo é o Triste Trópico, que é o Cavalo Motor inspirado no Guimarães Rosa, no Grande Sertão. O Triste Trópico é um disco que foi inspirado nos Sertões do Euclides. Uhum. E, da mesma forma, é um diálogo, né? Não é uma citação, né? Não é uma interpretação oficial, assim, não é um trabalho em cima dos sertões, é um trabalho a partir dos sertões. E um terceiro disco que eu estou gravando também, que encerra essa trilogia, que é o Rio Aberto, que é um disco instrumental de viola de 10, eu não sei como se chama em Moçambique, é a viola caipira, que a gente chama a viola de arame em Portugal, e é um disco que eu compus essas canções. Eu comecei a tocar viola há poucos anos atrás, e vinha compondo, e eu acho que a sonoridade da viola tem muito a ver com os rios, com a água. Eu, inclusive, uso uma afinação aberta chamada Sol Aberto, é uma afinação muito característica da região do Urucuia, que é uma região rosiana também, e é uma homenagem para os rios e vai fechar essa trilogia dos sertões. Sim. A ideia é lançar esses discos no próximo semestre, quando eu puder voltar para o estúdio para terminar de gravar eles. Quero te agradecer, então, muito obrigado. Se quiser dar umas palavrinhas finais aí, agradecer mesmo. Que bom poder contar com você assim, né, nesse momento, para fortalecer o nosso time. Sim. Né, de mineiros de Moçambique. Para mim é um prazer, eu como cidadão honorário moçambicano, eu acho que, inclusive, o jornalista ele se confundiu por causa do meu nome, né? Ele achou que era um nome, provavelmente um nome africano. E para mim é um prazer sempre falar com você, e eu achei esse intercâmbio super importante, fundamental. Achei muito legal essa iniciativa de botar o Guimarães como o nome dessa instituição, porque tem tudo a ver, talvez até mais do que o Machado, porque o Guimarães Rosa foi um diplomata, viveu em outros países, teve esse trânsito, e o Guimarães está traduzido para dezenas de línguas, né?
no mundo todo. Então, acho que E é um escritor mais contemporâneo, que trabalha com essa coisa da criação linguística, né? Explora isso mais do que o Machado, que é uma figura também super contemporânea, mas que está datado, né? Tá inserido ali na... Aliás, o Machado morre no mesmo ano que o Guimarães nasce, né? 1908. É uma diferença de poucos meses ali. É um marco histórico essa data. Mas, enfim, Gustavo, para mim foi um prazer. Sim. Tenho maior vontade de conhecer Moçambique. Quando tiver alguma oportunidade, podem me chamar, que eu vou com todo prazer. Quando a gente estiver podendo viajar de novo, o único país africano que eu conheço é Cabo Verde, e sou completamente apaixonado com Cabo Verde, mas tem um trabalho grande já que eu fiz de pesquisa sobre a influência do Daomé na cultura brasileira, e é uma influência pouco conhecida, enfim. Mas a África é um continente, né? E a gente está sempre estudando, a gente tem uma influência ancestral da África, né? Muito, muito antes até da chegada dos escravos, a partir do século XVII, a gente tem uma influência muito grande, né? A humanidade toda. Então, é isso, Makele. Muito obrigado por aceitar esse convite. E Moçambique está aí com as portas abertas para você no futuro aí. Sai do couro, vai pra frente. Sai da pedra, vai espalhando.